Era verão no Rio de Janeiro, lá nos saudosos anos de 1960. Meus avós residiam em uma casa onde a janela do quarto deles dava para os fundos de uma área coberta e de difícil acesso. Para alcançar aquela parte, só conhecendo bem o espaço, tendo que passar pela varanda da frente, e isso acordaria o cachorro da família. Pois bem, em uma noitinha muito quente de verão, meu avô estava no banho, a minha avó estava no quarto mudando de roupa após terminar o seu banho. A janela estava entreaberta, mas a minha avó viu um homem de terno e chapéu que olhou para ela. Ela, que estava de sutiã, tratou de colocar sua blusa com rapidez e pensar consigo mesma que um ladrão havia entrado na casa. Ela resolveu não gritar e foi até a cozinha, morrendo de medo, e sem fazer alarde, trancou a porta dos fundos. Quando voltou ao seu quarto, ela viu que o homem permanecia olhando através da fresta da janela. Por isso ela não podia fechá-la. Ela tremia, mas resolveu encará-lo, empurrando as bandas da janela de madeira para trancá-la. O sujeito alto e bem vestido, metido em um terno escuro, durante esta ação corajosa da minha avó, se esquivou para a esquerda, sumindo. Minha avó então olhou para fora e não viu ninguém. Ela ficou pensando em como ele poderia ter fugido tão rápido se ele não conseguiria atravessar a parede que havia na área coberta. Quando meu avô entrou no quarto, ele encontrou minha avó rezando sentada na cama. Eram 8 horas da noite e os cânticos advindos do centro de Umbanda, bem em frente à casa deles, já duravam 2 horas e a sessão só terminaria lá pelas 9 da noite. Minha avó então contou o que tinha visto enquanto ele estava tomando banho. E ele, preocupado, disse que ela correu um grande risco por não tê-lo chamado. Só no dia seguinte foi que eles concluíram que aquele invasor não poderia ser humano e que ele talvez fosse algum visitante vindo de lá, daquele centro de Umbanda. Essa história aconteceu com a minha mãe, que na época trabalhava no escritório de um grande banco. Ela conta que muitos anos atrás houve uma forte tempestade que durou entre 2 ou 3 horas. Naquele dia, a cidade inteira ficou inundada, causando muitos estragos e transtornos à população. Ela conta que a água começou a entrar nas casas, resultando, infelizmente, em muitas pessoas perdendo a vida afogadas enquanto dormiam e outras tentando salvar seus pertences. Muitos anos se passaram e a minha mãe, que já trabalhava no escritório, tinha um horário de saída às 9 da noite. Ela relata que era muito comum ver a aparição de uma criança e algumas mulheres que subiam as escadas para o 2º andar do prédio onde ela trabalhava. Especificamente, podia-se ver a aparição de uma mulher que usava um vestido preto, e às vezes avistavam-se algumas crianças brincando na escuridão. Às vezes minha mãe tomava coragem e tentava segui-las, mas elas desapareciam entre as sombras. Tempos depois, minha mãe começou a trabalhar como caixa em um outro banco que ficava ao lado do seu antigo emprego. O horário de saída era à tarde, mas quase sempre ela acabava ficando até tarde da noite. Naquela época, só trabalhavam mulheres naquele banco. A supervisora, que tinha total responsabilidade sobre a agência, precisava esperar que todo o trabalho fosse concluído para poder fechar o local. Em uma ocasião, quando todas as funcionárias estavam ao lado de fora esperando a supervisora sair, elas ouviram um grito aterrorizante vindo de dentro da agência. Assustadas, elas correram para ajudá-la, pois ninguém sabia o que tinha acontecido. Eles a encontraram tremendo de medo, pálida, chorando e incapaz de falar. Uma vez que ela se acalmou um pouco, ela contou que, ao apagar a última luz, ela pôde ver claramente a silhueta de uma das crianças que costumavam se manifestar ali. Minha mãe a reconheceu instantaneamente.
Era a mesma criança que costumava aparecer para ela com frequência quando ela trabalhava no escritório no prédio ao lado. Ela não hesitou em contar sobre essa aparição, afirmando que a criança era inofensiva e apenas gostava de brincar. Desde então, aquela criança começou a seguir minha mãe para todos os lugares onde ela trabalhava. Minha mãe mesma afirma que desenvolveu uma certa afinidade com ela e ela costumava se manifestar com frequência. Isso só aconteceu durante o tempo em que ela trabalhou naquele banco. E quando ela saiu de lá, infelizmente aquela criança nunca conseguiu segui-la até a nossa casa. Como uma boa seguidora da doutrina espírita, eu sempre acompanho seu canal. Existem casos que eu me identifico e acredito profundamente. O mundo espiritual, afinal, engloba tanto o bem quanto o mal. Mas hoje eu vou contar algo que eu vivi quando eu tinha apenas 5 anos de idade. Era uma noite extremamente chuvosa. A tempestade era tão forte que balançava a nossa casa. Nos fundos havia um pinheiro enorme e meu avô estava preocupado que ele caísse. Por segurança, ele decidiu colocar o meu primo e eu em um quarto afastado da área onde a árvore poderia cair. A chuva era implacável e logo ficamos sem energia. A sensação daquela noite era aterrorizante. De repente, começamos a ouvir um barulho ao redor da casa. Eram passos pesados correndo de um lado para o outro. O meu avô se levantou rapidamente, trancou a porta e nos disse para ficarmos debaixo das cobertas. Eu estava muito assustada sem entender o que estava acontecendo. Aqueles passos eram fortes e rápidos, como se algo grande estivesse se movendo ao redor. O meu avô, armado com a sua espingarda, ficou na sala, atento. Por um momento tudo ficou em silêncio, até que um som muito forte ecoou na porta. A batida foi tão intensa que quase a quebrou, como se algo quisesse desesperadamente entrar. O meu avô gritou para sairmos dali. O que era aquilo? Uma criatura ou uma pessoa? Até hoje eu não sei. Na manhã seguinte, ao acordar, eu vi que havia marcas profundas na porta como arranhões. Luciano, até hoje eu não sei o que era aquilo. Essa experiência me marcou profundamente e desde então nunca mais eu consegui dormir sozinha. Eu acredito muito no mundo espiritual, mas criaturas como lobisomens não são algo que ouvimos falar no espiritismo. De qualquer forma, eu espero que ninguém tenha que enfrentar uma coisa dessas, pois eu tenho a sensação de que aquilo queria nos machucar.